Olá, me chamo Larissa Grisa e hoje vou apresentar o projeto Avaliação Relacional Implícita e Efeito de Indução de humor em participantes que relatam comportamentos depressivos. Bom, para introduzir, eu gostaria de falar o que significa a depressão para análise do comportamento, basicamente uma redução no repertório comportamental do indivíduo e na sua responsividade ao ambiente, aumentando a frequência de comportamentos como, por exemplo, chorar e se irritar. Um dos fatores que afeta a manutenção de comportamentos depressivos é a forma como o indivíduo aprende ao longo da sua história de vida a relacionar verbalmente emoções. E existe um software que se chama IRAP, que ele avalia basicamente essas relações, a partir da latência, que é o tempo de reação, e da acurácia. Então, ele mensura se o indivíduo, quando exposto a relações verbais, considera aquelas coerentes ou incoerentes. Em 2012, Russell e Barnes Holmes verificaram a partir de um procedimento de indução de humor que relações verbais entre emoções e eventos eram afetadas pelo estado de humor apenas em indivíduos com depressão. Então, esse estudo aqui, presente, ele tem o objetivo de investigar o efeito da indução de humor sobre o responder relacional entre estímulos que constam no inventário de depressão de Beck em estudantes brasileiros com e sem depressão. O estudo contou com 30 participantes, 30 estudantes de graduação, que foram divididos em grupos sem depressão, para aqueles que obtiveram pontuação menor que 14 no BDI, e grupo depressão, para aqueles que obtiveram pontuação maior que 19. O procedimento contou com primeiro uma exposição ao pré-teste no software RAP, logo após os indivíduos foram expostos a um procedimento de indução de humor triste com música clássica, o mesmo presente no estudo de Russell e Barnes Holmes, e logo após a um pós-teste que contou com os mesmos protocolos do pré-teste. Os indivíduos eram instruídos a relacionar frases e sentimentos da forma mais rápida e correta possível. E as frases eram eu me sinto ou eu não me sinto, e os sentimentos eram sentimentos positivos e negativos retirados do inventário de depressão de Beck. Para a análise de dados, foi utilizada uma medida que tem o nome de DREP médio, que basicamente é uma medida de latência média disponibilizada pelo próprio software e padronizada. As análises de variâncias, em geral, tiveram um nível de significância de 0,05. Bom, antes dos indivíduos iniciarem o experimento, eles eram instruídos a responder de acordo com os blocos de tipos de tentativas consistentes e inconsistentes. Então, foi disponibilizado a eles essas duas tabelinhas que continham os quatro tipos de tentativas de cada bloco. Quando os indivíduos eram expostos ao software, primeiramente eles recebiam essa tela instrucional e logo após essa tela que continha qual tipo de bloco ele estaria respondendo. Subsequentemente, aparecia esse layout com os estímulos e as opções de resposta, ao qual o indivíduo deveria marcar de acordo com o bloco que ele estivesse respondendo. Bom, os resultados estão presentes nesse gráfico, que mostra basicamente essa medida de DIREP médio em relação aos quatro tipos de tentativas do IREP, no pré e no pós-teste, para ambos os grupos. Só uma atualização. Quanto maior essa medida do DIREP médio, quanto mais positiva ela for, significa que os indivíduos responderam mais rápido e corretamente a blocos de tipos de tentativas consistentes, o que predominantemente apresenta o viés emocional positivo. Para os indivíduos, quando se tem um DREP médio mais negativo, significa que os indivíduos responderam mais rápido e corretamente a blocos de tentativas inconsistentes, o que garante predominantemente um viés emocional negativo. No pré-teste, os grupos não se diferiram significativamente, mas houve um efeito do tipo de tentativa positivo-positivo para ambos os grupos. Então, ambos os grupos responderam mais rápido e corretamente a esse tipo de tentativa quando comparado aos outros três tipos. Após o procedimento de indução de humor, verificou-se então uma redução, em geral, do viés emocional positivo. Então, os indivíduos apresentaram latências médias mais negativas. Por fim, o grupo depressão ele tendeu a ter um viés emocional mais negativo em relação ao grupo depressão, ao grupo sem depressão. A discussão e a conclusão é que, no pré-teste, as respostas relacionais elas foram mais rápidas no bloco de tentativa consistente, isso replica os resultados de Russell e Barnes Holmes. Além disso, após a indução de humor, ocorreu uma redução do viés emocional positivo dos indivíduos, então eles tiveram respostas relacionais mais lentas no bloco de tentativas consistentes, isso é verificado na literatura desde 1989. Além disso, o grupo depressão tendeu a apresentar respostas relacionais mais rápidas nos blocos de tentativas inconsistentes, o que, para tirar essa tendência, sugere-se uma ampliação da amostra. E, por fim, esse estudo tem uma contribuição para a prática clínica, uma vez que identifica variáveis relevantes para esse processo de avaliação e de intervenção. Aqui são as referências. Muito obrigada.